Ô galera, olha só. Vou ser o mais rápido possível aqui, ó. Isso que eu vou comentar com vocês, nunca que eu aprendi no ensino médio, tá? Esse comentário final, medida de dispersão, no ensino médio, sabe lá eu que é variância, que é desvio padrão, nunca tinha visto isso. Eu fui ver isso na faculdade. E é nobre o nosso material muito completo que é trabalhar isso que em alguns casos o cara só veria na faculdade. Imagina que tu tem um time de vôlei e tu tem lá teus atacantes, teus defensores, teus levantadores. Não dá mais para ser competitivo no mundo atual simplesmente olhando o teu time jogar e decidindo, vai tu, tu faz isso, tu faz aquilo. Depois que o Bernardinho começou a fazer estudos estatísticos em tempo real dos jogos, o Brasil ficou sendo o melhor time de vôlei do mundo durante muitos anos. Até a galera começar a imitar o Brasil. Então tu vê, é importante saber, né? O Brasil foi o melhor país do mundo em vôlei, bem acima das outras seleções durante alguns anos. Por quê? Porque o Bernardinho começou a usar matemática nos jogos. Matemática e estatística. Se tu vê o jogo do Brasil hoje, tem lá 3, 4 caras, um do lado do outro, todos com seus tablets, olhando o jogo. Cada acerto e cada erro é documentado lá. Lá, fulano acertou, fulano errou por isso, fulano acertou por aquilo. E no tablet do Bernardinho tá chegando esses dados em tempo real, tabulado na hora já. Índice de acerto do fulano, índice de acerto do ciclano. E aí com isso ele fala, bicho, tu acertou 98% das jogadas tais, continua, jogada tal, hein? Hoje jogada tal tá bombando. Saca? Tem dia que um cara daqueles acorda ruim, é o melhor do time, mas naquele dia, então ele joga 4, 5 bolas, o cara da estatística, meu Deus, o cara tá acertando só 15%. Troca na hora, tu pega o fodão do time, tira ele e bota no banco porque não é o dia dele, cara. Ele não tá bem naquele dia. Então tu vê que legal, né, cara? Ninguém fazia isso. O Bernardinho começou a fazer isso, mas resolveu a encrenca, né? Ganhou tudo que é título durante um bom período, certo? E isso não foi inaugural com o Bernardinho. No vôlei foi, mas outros jogos já são usados a matemática, né? E de maneira revolucionária. Então tem muitas histórias aí, e uma história famosa que virou filme há relativamente pouco tempo, da história do beisebol lá, né? Que os caras começaram a usar matemática para selecionar a posição dos jogadores no beisebol, antes era meio que no olhômetro, certo? E mudou, um time com menor investimento de todos os tempos foi o time campeão, certo? Mais vitorioso de todos os tempos e com baixo investimento. Os times que ganhavam eram sempre os times milionários, né? Os caras começaram a fazer um estudo estatístico por trás da seleção dos jogadores, conseguir com menos dinheiro, conseguir um jogador mais eficiente para a posição. E tu vê mais uma vez a matemática, a lógica, o bom senso, o estudo prévio antes de agir se mostrou acachapante. As coisas que eu vou comentar agora tem a ver com isso, tem a ver com como decidir quem é o cara mais preciso, quem é que erra menos. A matemática sabe fazer isso. O nome da brincadeira é chamado variância. Variância. Olha o nome já está dizendo, né? Ele mede a variação, ele mede o quanto está batendo do lado do alvo. Como é que eu vou medir a variância de uma série de medidas? Imaginem que eu tenho lá então o valor das medidas, aí tem cada elemento que foi anotado do estudo. Primeira tentativa do cara acertar no gol, segunda tentativa, terceira tentativa. Eu vou lá e documento. Ou cestas de 3 pontos, ou tacadas de beisebol, ou arremessos na cesta de basquete, o que tu quiser. Tu vai lá e define, né, quanto que ele conseguiu na primeira tentativa, quanto que ele conseguiu na segunda tentativa, e assim por diante. Na enésima tentativa, xn. Como é que eu vou calcular a variância desses dados todos? Para calcular a variância, tu só vai ter que fazer o seguinte. Tu vai primeiro calcular a média. O que é a média mesmo? Soma todos eles e divide pelos n valores. Beleza? Vamos chamar isso de x com a barrinha em cima, a média. Tu pega a média dos resultados e subtrai cada um deles da média e eleva ao quadrado. Tu pega a média, subtrai de um resultado específico, eleva ao quadrado.
E tu faz isso para todos os resultados. Qual é que seria o último? Média, x com tracinho em cima, menos xn. Só que para fazer sentido isso, tu vai ter que estar tirando a média disso. Ou seja, já que eu somei n vezes, divide por n. Isso é que é variância. Se nós formos pensar, é a média dos quadrados das diferenças. Certo? Das diferenças entre cada valor e a média geral. Então é uma continha bonita de fazer, olha só. E o teu livro apresentou de uma forma um pouco diferente do meu, tá? Ele colocou na frente vezes 1 sobre n. Né? Então talvez tu olhe, possa parecer um pouco diferente, mas isso aqui é variância. A variância só tem um defeito. Imagina que eu estou fazendo a variância dos apartamentos, das áreas dos apartamentos. A área do apartamento é medida em metro quadrado. Mas como eu estou pegando as áreas, né, fazendo a subtração da média e elevando ao quadrado, qual vai ser a unidade dessa variância? Metro na quarta, né? Que vai ficar metro ao quadrado? Metro na quarta? Fisicamente, o que significa metro elevado à quarta? Né? Fica difícil de entender. Ou seja, a variância ela tem um defeito, ela mede bem o quanto os apartamentos estão variando de área. Resumindo, antes da inclusão do 16º apartamento, a variância ia dar pequena, porque estava variando pouco os apartamentos, de 31 a 42 metros quadrados, 40 e pouco, 45 metros quadrados. Quando ele acrescentou o apartamento 950, a variância vai dar enorme, porque tinha, né, um grupo variando pouco e de repente teve um cara que caiu bem fora. Então a variância vai dar uma estourada, vai dar uma aumentada no valor. Para isso que serve variância, para medir o quanto um conjunto de dados está variando. Por isso que, contrário das outras grandezas que eram chamadas medidas de dispersão, medidas de tendência central, essa agora é chamada medida de dispersão. O quanto está disperso os resultados. Mas eu não quero uma variância em metro na quarta. Eu queria, se eu estou medindo a área em metro quadrado, eu quero que a grandeza final tenha metro quadrado para fazer sentido físico. Como é que eu ia me livrar desse ao quadrado desnecessário aí? Extraindo a raiz quadrada. Isso é chamado desvio padrão. O desvio padrão de um conjunto de medidas é só tu pegar a variância e extrair a raiz quadrada. Certo? Para ver se tu absorveu esse nosso último papo estatístico, arrisquem a página 39. E na 40, para finalizar, vamos fazer as ímpares. 39, 40, as ímpares. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Só falta conhecer um pouquinho sobre a esfera e estudar situações de esfera inscrita em cilindro, esfera inscrita ou circunscrita em cone, geometria, Pitágoras, né, um pouquinho de triângulos, retângulos. Tranquilo, vai ser o nosso final. Muito obrigado, galera. Tem prova agora? Ah, meu Deus.